uma honra muito grande, para mim um privilégio imenso esse convite que me foi feito pela Boston, a quem eu agradeço nominalmente. Eles são os patrocinadores, juntos com os representantes de medicina desse evento. E é um tema que eu tenho um carinho muito grande, porque obviamente eu trabalho com isso há 100 anos, né? Gosto, acredito na tecnologia. Existe, claro, óbvio, o viés, né, econômico da empresa patrocinando seus produtos, patrocinando a tecnologia, mas tenho absoluta certeza que isso não passa sem que haja o crivo crítico da censura de estar fazendo o melhor para os nossos pacientes. Então, mais uma vez, obrigado, Medicina. Eu não vou agradecer nominalmente um de vocês, senão vai acabar até da sobremesa com todo mundo aí, viu? Meu muito obrigado, Medicina, muito obrigado, Boston, meus irmãos queridos, é uma honra. O tema é fibrilação atrial, tá? Como todos vocês sabem, né? E não posso deixar de citar aquilo que está acontecendo em relação à fibrilação atrial no mundo. Todos vocês sabem que a fibrilação atrial é altamente prevalente, especialmente nos países ocidentais, e que a prevalência disso da população aumenta fundamentalmente acima da quinta e sexta década, mais prevalente em homens do que mulheres, até 70, 80 anos, quando então fica altamente prevalente em todos os grupos, né? Isso faz com que esteja aumentando a carga de pacientes com fibrilação atrial e os riscos relacionados à fibrilação atrial, todos vocês sabem, tá? O mais temido, óbito. A fibrilação atrial é um preditor independente de mortalidade. Quem tem fibrilação atrial tem de 1,5 a 3,5 vezes chance de mais de morrer de quem não tem fibrilação atrial. AVC, 20 a 30% de todos os AVCs são causados por fibrilação atrial. Disfunção ventricular esquerda, que nós muitas vezes esquecemos de analisar o papel da fibrilação atrial na disfunção ventricular esquerda. Alterações cognitivas, especialmente a demência, tá? Microêmbolos que geram diminuição da função cognitiva dos pacientes sem um quadro isquêmico claro. Depressão, associada a todos os outros fatores, como obesidade, perda de qualidade de vida e o aumento do risco de hospitalização. E quando nós nos deparamos com um paciente com fibrilação atrial, tá? Esse guidelines é o guidelines europeu de 2020, tem guidelines mais atuais de 2024, mas eu gosto bastante dessa nossa, vamos chamar assim, obrigação que todos nós temos que ter frente ao paciente com fibrilação atrial. O que nós temos que analisar fundamentalmente? O risco de o paciente ter AVC. Tá? São chamados 4 S's que são colocados. Então temos que, obrigatoriamente, em todos os pacientes, fazer as análises de risco de risco de AVC, através dos cálculos que existem, Chades-Vasque, tem várias outras formas de nós analisarmos, né? Mas é fundamental que em todos esses pacientes nós analisamos o risco. Qual o grau de severidade dos sintomas, e nem sempre é fácil entender o sintoma do paciente com fibrilação atrial, junto a outras comorbidades, espineia, cansaço, astenia, insuficiência cardíaca, né? Severidade da fibrilação atrial em relação à sua carga. Quanto de tempo essa fibrilação atrial tem acometido os pacientes, vocês vão ver na frente que isso tem um impacto muito, muito grande em relação aos riscos, né? E qual é o substrato anatômico que esse paciente tem. Então, para começar essa nossa discussão, né, eu queria falar a respeito do AVC, né? Veja, o AVC, o risco de AVC nos pacientes aumenta fundamentalmente em relação à classificação Chades-Vasque. Paciente com Chades-Vasque 0 e 1 tem um baixo risco, os pacientes com acima de 2 e 3 têm um alto risco. E quanto maior for a carga de fibrilação atrial de 20, 30 segundos tem uma característica diferente de uma fibrilação atrial que fica durando 48 horas. A duração da fibrilação atrial tem uma importância muito, muito grande. Quando nós avaliamos e tratamos os pacientes em relação à severidade dos sintomas, existem, todos vocês sabem, o número de drogas antiarrítmicas, opções através de ablação por catéter, que nós vamos falar algumas coisas, né, para aliviar a fibrilação atrial. E todas essas características que nós não podemos esquecer, como pressão alta, obesidade, consumo de álcool, que ainda bem que ninguém bebe nessas mesas aqui junto conosco, né? Pré-diabetes, hipertensão, idade, enfim, tudo aquilo que nós temos que considerar no tratamento global do paciente com fibrilação atrial. E eu queria começar com um caso provocativo, é um caso real, é um paciente que já havia passado comigo no consultório há algum tempo atrás,
Isso foi em 2016, mas eu faço questão de colocar esse paciente aqui agora. É um paciente de 70 anos de idade, branco, né, masculino, e que tinha história de crise de fibrilação atrial e já tinha feito uma ablação no Rio de Janeiro em 2010, sem controle farmacológico. O André conhece esse caso. O André conhece. É um paciente hipertenso, dislipêmico, com história de aneurisma da aorta abdominal, doença diverticular do colo, e vinha o uso de amiodarona, na ocasião, pradaxa, rosuvastatina e olmesartana. Ele internou em junho de 2016, acho que não é junho, não, é setembro, está errado aqui, mas tudo bem. Dor abdominal, ele teve uma dor abdominal muito importante, com enterorragia, tomava o anticoagulante, precisou ser internado, foi suspenso o anticoagulante, fizeram endoscopia, colonoscopia, foi para cirurgia e teve vários episódios de fibrilação atrial nesse período de internação com necessidade de drogas antiarrítmicas. Veja, esse paciente internou 13 de setembro. Ele ficou setembro, outubro, novembro e dezembro internado por conta de várias intercorrências. Ele fez polipectomia, foi operado de brida, fez um tanto de cirurgias do tubo digestivo em função de sangramento. Ele sangrava, dava o anticoagulante, ele sangrava, abria e colocava. Tirava o anticoagulante, paciente de alto risco de acidente tromboembólico, trocava o anticoagulante, ele sangrava. Operava, colocava a clexana, ele sangrava. Foi tentado de tudo e esse paciente teve uma complicação muito grave, entrou em sepse, insuficiência renal, um paciente gravíssimo. Tá? Eu vou voltar mais para frente no desenrolar desse caso. Então, nesse paciente, analisando essas premissas que foram faladas aqui, quais as nossas obrigações, o que nós fizemos? A avaliação de AVC nesse paciente, o que nós fizemos por ele nesse período? Nada. Nós não conseguimos dar para ele proteção de AVC nesse período de internação. Ele sangrava, como é que vai fazer alguma coisa? Dá anticoagulante? Então ele fazia FA, cardiovertia, dava droga, tirava, voltava. Depois, se tiver algum detalhe que você lembra, Dé, por favor, tá? Os sintomas dele, ele tinha uma fibrilação atrial oligosintomática, mas os sintomas da doença que o levou a isso, não da fibrilação atrial em si, mas de tudo que correspondia ao quadro clínico dele, não fizemos provavelmente nada. A fibrilação atrial, entrava em FA, cardiovertia, ela voltava, cardiovertia, ela voltava, dava amiodarona, fazia flebite, botava pique, entrava, invadia, nada, né? E o substrato arrítmico não foi cuidado nesse período. Muito bem. Então, quando nós temos um paciente com fibrilação atrial, como eu falei, a primeira coisa é avaliar o grau de risco de AVC. E é obrigatório, digo, obrigatório que o paciente com Chade-Vasque acima de 2 para homem e acima de 3 para mulher seja avaliado no sentido de anticoagulação. Em alguns casos, até pacientes com Chade-Vasque 1. É obrigatório. Não significa que você tem que dar anticoagulante. Você tem que avaliar, de fato, se esse paciente é paciente propenso ou não a ter fibrilação atrial, junto com aquilo que eu falei, que é a carga de fibrilação atrial que esses pacientes apresentam. Então, todos os pacientes com fibrilação atrial, seja eles fibrilação atrial silenciosa, sintomática, paroxística, persistente, permanente, não importa. A anticoagulação é o fator comum a todas as etapas de análise desses pacientes. Para que não aconteça isso. Essa senhora é uma paciente que passou comigo num dia no consultório de manhã, com fibrilação atrial de alta resposta, vinha em uso de aspirina. Vinha em uso de aspirina para tratar FA, não sei o que mais, vai fazer ablação ou não. Eu falei, olha, não dá para ficar com aspirina, não pode ficar com aspirina. Antiagregante plaquetário é bom para coronária. É bom para carótida, não para fibrilação atrial. Eu prescrevi para ela o anticoagulante, ela saiu com a receita, no mesmo dia ela teve o AVC, internou no Santos Dumont e foi a óbito. Tá? Enfim. Esse é um outro paciente em que teve um quadro de um acidente vascular isquêmico brutal, muito grande, muito grave. Era aqui um rapaz de 37 anos de idade que ficou com uma sequela imensa pela falta de cuidado daquela primeiro S, do stroke. Ninguém avaliou corretamente o risco de stroke desse paciente e ele teve uma sequela irreversível. E todos vocês sabem que as drogas anticoagulantes, especialmente os anticoagulantes de ação direta, tá,
não vou falar cada um deles, eles têm uma importância muito grande em conjunto, né? Diminuição do risco de AVC e embolia, diminuição do sangramento hemorrágico, diminuição do sangramento intracraniano e redução de mortalidade. Nós temos várias opções e ainda bem que o custo dessas drogas tem caído sobremaneira e o acesso aos pacientes está maior. Não é universal, mas está maior do que já teve. Com isso, houve e vem havendo um aumento da prescrição desses anticoagulantes, todos eles, tá? Então, isso por si só já é um dado bastante positivo. E com o aumento do uso dos anticoagulantes, redução de mortalidade, redução de AVC isquêmico, e isso traz benefícios muito grandes. Mas quantos são os pacientes que continuam tomando o anticoagulante? Qual no mundo real é a taxa de uso desses anticoagulantes? Aí a gente assusta. Veja, em torno de 50% dos pacientes que deveriam receber anticoagulante não são prescritos os anticoagulantes. Não são prescritos, ou prescritos subdose, que é tão ruim quanto não prescrever. Tá? Segundo, quanto maior for a faixa etária desse paciente, menor a probabilidade desse paciente receber um anticoagulante. Ah, velhinho, mas ele cai, medo de sangramento, medo disso, medo daquilo. Tá? E o fato que, mesmo prescrevendo os anticoagulantes, muitos dos pacientes descontinuam o uso de anticoagulante por vários motivos. E a opção de prescrever agregante plaquetário pelo medo que o paciente tem de sangramento não tem sentido, porque sangra também e não protege. Quer dizer, é classe 3, é quase ir preso. Se você prescreve aspirina para um paciente com FA, você está pedindo para levar um processo médico, porque é um erro, é classe 3. Você não pode e não deve fazer isso, para essa finalidade. Diferente, cara, tem um stent, tem a fibrilação atrial, acabou de fazer, você tem que associar. Ok, mas dar antiagregante com a finalidade de prevenção tromboembólico é proibido. Né? Dentro esse estudo é um estudo muito interessante, estudo com 285 mil pacientes, na verdade é um registro em que se avaliou a melhor forma de tratar os pacientes, chamado ABC, evitar o stroke, melhorar os sintomas e tratar as comorbidades. Né? Se nós conseguíssemos fazer tudo isso, nós teríamos um benefício clínico imenso, diminuição de mortalidade, diminuição de mortalidade cardiovascular, de AVC e sangramento. Mas somente 21% dos pacientes conseguem ter todo esse cuidado associado em relação à prevenção de episódios. E muito disso se deve pelo fato da baixa aderência aos medicamentos. O medicamento é caro. O paciente não sente dor, não vai tomar remédio. Cartela com 28 comprimido, falta 3, 4 dias. A tiazinha não tem quem comprou aquele dia. Enfim, por vários motivos, o grau de aderência dos pacientes é muito baixo. Aqui, pacientes que logo no começo já desistem, tem pacientes que desistem, depois levam uma dura, voltam a tomar, tem aqueles que vão esquecendo ao longo do tempo, e 36% dos pacientes, isso é estudo Medicare, que os pacientes recebem de graça os anticoagulantes. Medicare. Imagina lá na vila. Imagina nos outros lugares onde o paciente tem que comprar. A taxa de aceitação não, de aderência ao medicamento é muito baixa. E a gente vê isso na prática. A taxa de descontinuação dos anticoagulantes, mesmo nos estudos clínicos, é muito alta. Estudos controlados, você tem enfermeira para ligar para o paciente se ele está tomando, oferecer, dar de graça. E isso faz com que existam também, claro, riscos de sangramento relacionado aos medicamentos. E o risco de sangramento acompanha o score Hess-Bled. Né? O Hess-Bled, quanto maior for o score Hess-Bled, maior é a taxa de sangramento. E nós temos que fazer uma análise fundamentalmente balanço entre o risco de AVC versus o risco de sangramento. Esse é o nosso papel como médico. Né? E os anticoagulantes são altamente eficientes na prevenção de tromboembólicos, mas eles têm um efeito inerente, que é o risco de sangramento. E eu lembro que a nossa função como médico é primeiro não prejudicar. Nós não podemos trazer ao paciente riscos adicionais de um tratamento que ele não possa, que nós levemos a ele um problema. E eu queria lembrar para vocês o porquê que nós estamos falando aqui da fibrilação atrial, mas nós vamos ter uma análise anatômica muito grande. Olha a complexidade do que é a cavidade atrial. Quem faz ecocardiografia, quem faz hemodinâmica, ou quem faz método de imagem, é uma estrutura altamente complexa, né? E o apêndice atrial esquerdo, esse danado aqui, né, esse carinha aqui, ele é um saco de guardar trombo. Ele é
é uma dispensa de trombo. É aqui que se formam os trombos. É aqui que a gente navega quando faz ablação todos os dias. Coloca o catéter aqui, a gente entra com o catéter, que são as veias pulmonares superior e inferior esquerda, o apêndice atrial. É um lugar onde nós, eletrologistas, nós navegamos e entramos para fazer a ablação por catéter nesses pacientes. Tá? Essa é uma brincadeirinha, esse aqui é o apêndice atrial esquerdo separado do corpo. Então nós mapeamos, medimos tudo, mas esses pacientes formam trombos de uma maneira muito rápida, especialmente naqueles pacientes que têm o risco do Chagas-Vasque muito aumentado, por vários fatores que vocês sabem. Alteração tem estase, tem alteração da contratilidade, modificações neurohormonais nessas regiões. E esses trombos que estão colocados aqui nessa região são os trombos que vão poder fazer o episódio tromboembólico, né? Devido a quê? Devido fundamentalmente a essa complexidade da entrada do apêndice atrial esquerdo, que é um saco de guardar e formar trombo. E quando os trombos se formam no apêndice atrial esquerdo, eles vão, obviamente, poder fazer com que exista uma modificação, e essa modificação regional muda a característica do sangue, e o tromboembolismo ele vai para qualquer lugar. Embolia mesentérica, embolia de membros inferiores, embolia esplênica, embolia renal, e 70% vai para o cérebro, nosso querido amigo cérebro, né? E a oclusão do apêndice atrial esquerdo me parece, então, bastante lógico dentro desse cenário, lembrando que 90% dos trombos, dos AVCs, são causados por trombos do apêndice. Isso no LFA não valvar. É diferente do reumático, o reumático tem outras características, o paciente com miocardiopatia dilatada tem outras regiões também, mas no fibrilação atrial não valvar, 90% dos trombos vêm do apêndice. Por isso que nós estamos discutindo hoje, fundamentalmente, como conduzir os pacientes que tenham sangramento que não possam tomar o anticoagulante. Tá? Veja, esse é o paciente com enterorragia maciça. É diferente você ter um sangramento por uma hemorroida, né? Zauru foi dar de bike lá, não sei o que mais e tal e coisa, voltou, vai lá, dá uma aplicação, arrumazinho e acabou. Mas como é que você vai corrigir o sangramento de um paciente como esse? Onde está sangrando? Onde está o óleo? Não tem, possível. Então, como você vai se conduzir numa situação onde você não consegue corrigir a causa básica, né? E há muito tempo, os cirurgiões cardíacos, já sabendo disso, alguns deles tentam fazer o fechamento, a exclusão cirúrgica, tá, do apêndice. E os resultados, sejam eles por qual for a técnica, são bastante interessantes. Esse estudo é o chamado estudo LAU3, onde pegaram quase 5.000 pacientes que foram para cirurgia cardíaca, revascularização, válvula, o que quer que seja. E esses pacientes, metade dos pacientes foram feitos ressecção cirúrgica. Então, todos esses pacientes, eles foram feitos o uso do contínuo de anticoagulante, metade tirava o apêndice, metade não tirava. E naqueles pacientes, ele está passando sozinho. Não tem problema. Mas os pacientes que tiravam o apêndice tinham uma curva de risco de AVC muito menor. E com isso começaram a aparecer também, então, os dispositivos de oclusão do apêndice atrial esquerdo, os dispositivos percutâneos do apêndice, que existem vários tipos, ele está passando sozinho, eles são colocados da forma percutânea, com pulsão de veia femoral, né? É colocado... Está se perdendo aí. Vou fechar e abrir de novo. Tá. São colocados de uma maneira percutânea, punção de veia femoral, você chega ao ato direito, faz a punção transeptal e coloca o dispositivo dentro do apêndice atrial esquerdo. Existem vários fabricantes. No Brasil, nós fundamentalmente temos a Boston, que disponibiliza o oclusor Watchman. Tá? Tem outros fabricantes também que fazem isso, mas o Watchman é aquele que tem o maior número de estudos e experiência, acho que é bem confortável esse tipo de dispositivo. A oclusão cirúrgica foi incompleta, então o cirurgião cardíaco vai operar, é bom checar se você tem de fato uma oclusão completa pelo ecocardiograma. Como eu falei, os dispositivos são dispositivos percutâneos colocados sobre o apêndice. Nós entramos, como eu falei, pela veia femoral, subimos até o átrio direito, é feita a punção transeptal e essa é a configuração como eles são colocados, né? Ele fecha, ele sela. Existe uma estrutura metálica, uma estrutura de nitinol, coberto com um tecido biologicamente inerte que consegue fazer com que exista um fechamento da permeabilidade da região sem gerar, fechando, ocluindo o apêndice atrial.
O ecocardiograma transesofágico, ele é fundamental, né? E quando a gente analisa as imagens que nós precisamos colocar, seja através do eco intracardíaco, como esse caso, seja através do eco transesofágico, eu particularmente prefiro muito mais o eco transesofágico pela facilidade que nos dá. Pode passar, por favor? Né? E durante o procedimento, nós conseguimos, pela radiologia, pela ultrassonografia, fazer o dimensionamento adequado do colo do apêndice, da profundidade do apêndice, para que seja feita, então, a colocação do dispositivo. Pode passar, por favor. Isso é aqui que nós vemos. Eu estou sem... Aqui é o colo que o ultrassom transesofágico está mostrando, e aqui mostrando a oclusão completa, avaliando se ele está bem adaptado à parede, se está bem encostado. Pode passar, por favor. E esse é um dispositivo quando foi colocado, e aqui depois no controle da tomografia, mostrando que o apêndice está completamente ocluído pelo oclusor, não permitindo com que haja, então, o risco de formação de trombos. Pode passar, por favor. Bom, quando nós analisamos os resultados clínicos, eles são bastante interessantes. Veja, essa primeira coluna é uma coluna de pacientes de vários trials, mostrando o risco de um AVC que esses pacientes têm. E aqui é a coluna mostrando, quando a colocação do oclusor de apêndice atrial esquerdo, o risco relativo relacionado ao risco de AVC é muito maior. Então você, com o dispositivo, você consegue reduzir muito o risco de AVC desses pacientes. Agora, como funciona, além dos estudos clínicos, os estudos de mundo real? Pode passar o próximo. Os estudos controlados em todas as áreas da cardiologia, da medicina, eles são muito estáticos, mas no mundo real, como tem funcionado isso na prática médica dos nossos pacientes? Pode passar, por favor. Então, esse é um estudo, o estudo SURPASS, ele é um estudo bastante... Na verdade, é um registro, né? Um registro de mais de 66 mil pacientes que tiveram o dispositivo implantado, né? Veja, a faixa etária desses pacientes, 76 anos em média, um Charles Vasco de quase 5, um Resbled de 2,4, ou seja, um paciente de alto risco. Nós estamos falando de pacientes realmente bastante complexos, né? E nesses pacientes, a taxa média de sucesso no implante é bastante alta, em torno de 98% de sucesso de colocação do oclusor. Pode passar o próximo, por favor. Taxas de complicações relacionadas ao procedimento, baixa, 0,5%, considerando hematoma, sangramento, deslocamentos, é muito baixa a taxa de complicação. O risco de AVC desses pacientes é extremamente baixo, quer dizer, não é zero, até porque tem outros fatores também, que o paciente carótida, miocárdio, enfim. Mas a taxa de AVC desses pacientes é muito baixa quando comparado à taxa de uso e em relação aos próprios anticoagulantes, né? Então eles têm uma eficiência muito grande e uma segurança muito grande também. Pode passar, por favor. Tá? E hoje em dia as diretrizes, isso está mudando a cada dia, era 2B, agora está 2A, os próximos diretrizes devem estar saindo 1A para indicação nesse grupo de pacientes, de acordo com os resultados, né? E eu queria também agora falar alguma coisa a respeito do tratamento do restante, dos sintomas do paciente. Não se esquecendo que medicamentos antiarrítmicos e ablação por catéter têm um papel extremamente importante. Mas quando nós comparamos o papel da ablação por catéter versus a medicação antiarrítmica, é de longe muito mais eficiente a ablação em todos os aspectos de recorrência de fibrilação atrial sintomática, assintomática, taquiarritmia atrial, flutter atrial. O uso de medicamento antiarrítmico, que é importante na maioria das vezes, mas não se compara à eficiência dos procedimentos de ablação por catéter. Veja, aqui no grupo em que você tem a ablação por catéter, 70% dos pacientes não desenvolvem FA ao longo do tempo, ao passo que nos tratamentos, mesmo com a amiodarona, 34% por 35% ao longo dos anos. Quando nós lidamos em relação a desfecho duro, já começa as coisas ficarem mais impactantes do ponto de vista clínico. Tá? Esse estudo é um estudo importante, do meu ponto de vista, porque analisou fundamentalmente hospitalização e morte nos pacientes, checando contra o antiarrítmico mais potente que tem, a amiodarona. No grupo amiodarona, houve uma taxa de hospitalização não prevista de 58%. Enquanto no grupo ablação, essa taxa foi bem menor, de 32%, uma redução de risco relativo de 45%. Quase metade dos pacientes internaram muito menos por fibrilação atrial.
Um NNT, uma ablação, 3,8 pacientes para evitar uma internação. É muito impactante. Pode passar o próximo. Mortalidade total do grupo ablação, 8%, do grupo amiodarona, 18%. Um NNT de uma ablação para salvar uma vida. Qual fármaco faz isso? Talvez carvedilol na insuficiência cardíaca classe 3, talvez, o beta-bloqueador, mas é muito impactante. Pode passar próximo. Então, todos os estudos em relação à ablação mostram que a ablação é eficiente na redução da mortalidade, pode passar o próximo, redução de AVC. Mas como que a ablação em si reduz AVC? Sim, tira a carga. Tira a quantidade de fibrilação atrial. O paciente fez uma fibrilação atrial depois de uma ablação. Isso não significa recorrência. Nós analisamos a carga de fibrilação atrial. Que isso, reduzindo a fibrilação atrial, a carga, você consegue reduzir o próprio AVC, mesmo tomando anticoagulante. Pode passar o próximo. E redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Bom. Ablação, diminui a mortalidade quase 3 vezes. Diminui 1,3% de risco relativo de 1,3% de stroke e 2,4% de hospitalização. É muita coisa. Nós estamos falando de desfechos altamente impactantes, né? E quando nós analisamos paciente com insuficiência cardíaca grave, que antigamente nós não mexíamos com esse paciente muito grave, muito complicado, não. É esse o paciente que nós temos um benefício ainda maior quando se trata por ablação por catéter. Esse estudo, o QSLF, ele mostra que os pacientes que tiveram tratamento por ablação por catéter tiveram um endpoint primário muito menor do que aqueles que foram tratados clinicamente. Mortalidade, diferença em mortalidade, uso de assistência circulatória, os pacientes de classe 3 e 4 são extremamente graves, né? E por que a ablação tem esse papel? Qual é a fisiopatologia que a ablação tem? Pelo fato de que a fibrilação atrial, a origem dela, você pode passar, ela se origina nas veias pulmonares. As veias pulmonares, eu sempre brinco com meus pacientes, veia foi feita para trazer sangue. Quando uma veia, além de sangue, traz eletricidade e eletricidade anormal, ela se torna um problema, né? Então, tem como voltar? Volta. Volta um. Vê se ele consegue. Pode voltar mais um. Né? Esse é um desenho bem antigo, Natan, mostrando a complexidade da musculatura envolvendo, e aqui tem plexos nervosos. Então, isso faz com que essas regiões dentro das veias, que estão envolvidas por esses circuitos, eles tenham um potencial elétrico caótico. E a origem da fibrilação atrial normalmente são essas regiões que deflagram as extracistos, que todos nós vemos no Holter. Quem faz Holter já vê isso. Tem uma Pzinha, uma extracistos, para deflagra a fibrilação atrial por uma ectopia atrial vinda das veias pulmonares. E quando nós conseguimos fazer o mapeamento dessas regiões, nós conseguimos então entender com que aquela ectopia que nós vimos lá é essa extracisto. Aqui é o ritmo sinusal, uma extracisto, fibrilação atrial. Fibrilação atrial vinda desta veia, neste caso. Só que hoje nós não isolamos mais só uma veia, isolamos as 4. Antigamente nós isolávamos só a veia culpada, a outra fazia. A gente isolava a outra fazia. Hoje a gente entra isolando as 4 veias pulmonares, né? Então a ectopia, a origem da fibrilação atrial, entra no átrio esquerdo e gera a fibrilação atrial. O que nós fazemos? Isolamento circunferencial das veias pulmonares. Cria-se uma cicatriz coordenada, controlada, pode passar, para que não mais a origem das veias, das ectopias, gere. Então nós entramos com o catéter e vamos queimando aqui nessa região e cria uma linha de mataburro. A eletricidade não mais chega até os átrios. E quais são as formas hoje em dia que nós temos de poder fazer isso? Nós temos a chamada ablação por radiofrequência, que é a mais antiga e mais comum que todos vocês já ouviram falar, onde nós vamos com o catéter ponto a ponto, cauteriza, fazendo um chuleio em torno das veias pulmonares, para que as veias pulmonares não mais mandem a eletricidade para os átrios. Existem formas de fazer isso em bloco, fazer a ablação em bloco, como a crioablação, é um congelamento, você entra com o balão estufa, a gente oclui a veia pulmonar temporariamente e congela.
congela. As células são destruídas por congelamento. Menos 50, menos 60 graus de congelamento, 2, 3 minutos, as células morrem e não mais permitem com que haja passagem. E mais modernamente, pode voltar. E mais modernamente nós temos uma técnica de ablação que é chamado eletroporação, onde você aplica uma energia de alta voltagem com curta duração e você não queima por temperatura, você destrói por corrente elétrica. Não vou entrar em detalhes aqui, mas as células são destruídas por uma aplicação rápida que é feita na origem das veias pulmonares, que eu vou mostrar para vocês esse cateter. Pode passar, que é o Farapulse. Então, esse é um exemplo daquilo que nós fazemos com ponto a ponto, cauterizando ponto a ponto, acompanhando pelo ecocardiograma, os exames de imagem. Pode passar, por favor. Né? Aqui é uma representação daquilo que tem que ser feito no ponto a ponto. Se a gente deixar uma regiãozinha, escapa. Por isso que a aplicação tem que ser contígua, porque uma das causas de recorrência é que um desses pontos não sejam adequadamente ablacionados ou que sejam ablacionados, mas que a cicatrização não seja completa. Aí o impulso entra de novo para o ato. Pode passar o próximo. Com o isolamento das veias pulmonares, nós temos potenciais elétricos que eram detectados aqui e que depois da ablação as veias ficam silenciosas, não existe mais eletricidade. Esse é o chamado isolamento elétrico das veias pulmonares. Como eu falei, podemos fazer isso com crioablação, né, onde você, então, aqui seus potenciais de veia, começa a congelar, silêncio elétrico. Acabou. Não mais vai ter ectopia atrial das veias pulmonares gerando a fibrilação atrial. Ou o Farapulse, que é essa tecnologia nova que está revolucionando o mundo inteiro, onde nós entramos com catéter nas veias e é feitas aplicações. Você tem duas configurações que o catéter vai fazendo, chamado basket e flower, cauteriza de uma vez, gira, abre, apoia novamente para poder ter uma boa ancoragem, aplica. Em menos de 1 minuto você faz uma aplicação de isolamento de uma veia pulmonar. Em menos de 1 minuto. Troca o catéter e com a grande vantagem, essa é uma tecnologia fundamental, aqui está o esôfago. O grande risco da radiofrequência e da crioablação é que a lesão que é feita aqui, ela atravesse e destrua a musculatura e a mucosa do esôfago, que é uma tragédia. Fístula atrioesofágica, uma complicação, graças a Deus, rara na ablação, mas que é uma tragédia. E uma das grandes vantagens da eletroporação, do Farapulse, é poder fazer isolamento das veias pulmonares, ablação de regiões do átrio, sem o risco de lesões. Nem nervo, nem vasos, nem no esôfago. Então é uma tranquilidade para a gente que faz esse tipo de procedimento não ter a preocupação em relação a isso. Então a tecnologia nós fazemos uma superior, inferior, pode clicar, faz as 4 veias, pode passar, isolou as 4 veias, acabou o procedimento. Muito rápido. Em 20 minutos você faz uma ablação dessa. Em 20 minutos. 20 é quase um CAT. André, não vai precisar trombolizar mais paciente no pronto-socorro. Não vai precisar. Eu não vou ficar atrapalhando mais a sala, fica tranquilo. Pode passar o próximo, por favor, tá? Aqui é uma representação daquilo que tá já acontecendo, a gente já está começando a fazer. Esse é o mapeamento, o sistema é capaz agora de, já está chegando para a gente, você fazer, além de queimar, fazer o mapeamento eletroanatômico. Então você junta a facilidade e a rapidez do dispositivo com a possibilidade de entender anatomicamente aquilo que nós, eletrologistas, estamos acostumados a fazer, que é a identificação dos ósseos, avaliação do substrato elétrico desses pacientes e fazer com que a ablação ela seja visivelmente mais homogênea e a gente saiba efetivamente o que, quando e quanto nós estamos queimando para poder fazer um tratamento coordenado. Pode passar o próximo, por favor. Esse é um paciente nosso, já é um paciente que nós fizemos aqui, onde existe aqui uma ativação elétrica do átrio esquerdo. Veja, ativação elétrica entrando através das veias pulmonares, veia pulmonar aqui as esquerdas posteriores, e depois da ablação, aqui em cinza, não há potencial elétrico. As veias estão eletricamente isoladas, diferentemente daquilo que foi feito. Isso utilizando essa tecnologia de Farapulse. Pode passar o próximo, por favor.
Em relação à estabilidade, eficiência, a permanência da lesão crônica, ela é muito boa, tanto imediata como depois de alguns meses. Você percebe que aquilo que você fez no procedimento, ele se mantém. Mais que a radiofrequência, mais que a crioablação. Então é mais eficiente, é mais seguro e o resultado é fantástico. Você está com paciente de fibrilação atrial, você faz a aplicação, a chance de voltar à fibrilação atrial é muito menor. Pode passar. Então a ablação, ela é muito superior às drogas antiarrítmicas. Ponto. Não tem o que discutir. Ela melhora a qualidade de vida. Ela reduz acidentes tromboembólicos. Ela reduz a hospitalização por insuficiência cardíaca. E a gente acredita que ela pode ser, sim, a melhor opção terapêutica na grande maioria dos pacientes que tenham fibrilação atrial e que tenha planejamento de resgatar ou manter o ritmo sinusal. Tá? Essa tabela eu fiz faz alguns anos atrás, em que a gente discutia o papel da oclusão, da ablação. A oclusão de apêndice atrial esquerda é óbvio, reduz o risco de AVC, reduz o risco de sangramento na medida que o paciente possa suspender o uso do anticoagulante. Claro, você pode suspender o anticoagulante, mas não melhora os parâmetros clínicos do paciente com sintomas de fibrilação atrial. O paciente tem palpitação, tem insuficiência cardíaca, tem dispneia. O oclusor sozinho não faz isso. Por outro lado, a ablação sozinha, né, ela tem desfecho importante de redução de risco de AVC, mas ela não suspende, não faz com que exista menor risco de sangramento, porque você tem que continuar tomando anticoagulante. Mas essa disposição combinada você faz no mesmo procedimento, pode ser feito separado, né, a possibilidade de diminuição de risco de sangramento, melhor qualidade de vida e ter todos os desfechos positivos de cada uma das terapias com mais 10 minutos de procedimento. Essa é a verdade. Pode colocar, por favor. Tá? E o estudo clínico que está pautando, embasando essa nossa decisão, foi publicado recentemente, teve em novembro do ano passado no New England, e agora em abril do New England foi publicado, esse se chama o estudo Optium. Nesse estudo foram analisados 1.600 pacientes portadores de fibrilação atrial não valvar. E esses pacientes foram randomizados. Todos eles faziam ablação. O grupo todo, os 1.600 pacientes fizeram ablação. Metade ficou em uso de anticoagulante e metade foi feito o dispositivo de oclusão de apêndice com o ótimo. E foram acompanhados. Idade média de 70 anos de idade, comparando o uso de anticoagulante versus o uso do dispositivo do ótimo. Pode passar. Tá? Aqui são as características clínicas deles, tenho certeza que são pacientes bastante graves, e eram 3 desfechos fundamentais que o estudo buscava ter. Desfecho primário de eficiência. Quanto de eficiente o estudo está sendo? Envolvia acidente vascular cerebral, mortalidade de todas as causas e embolia sistêmica. E quanto seguro é o dispositivo, né? Qual o risco do sangramento não relacionado aos pacientes e os desfechos de segurança secundários, sangramento grave, incluindo sangramentos intracerebrais. Pode passar, por favor. O que nós avaliamos? Do ponto de vista de eficiência, desfecho de eficiência primária, né? O uso do oclusor de apêndice, ele é tão eficiente quanto o uso do anticoagulante. Não há diferença significativa. A diferença em relação de não inferioridade é o P menor que 0,001. Ou seja, você está seguro com o seu paciente com anticoagulante? Pode ficar seguro com o uso de oclusor de apêndice. A segurança da eficiência é extremamente importante. Desfecho primário de segurança. Isso aqui. Então, o oclusor não teve impacto em aumento de mortalidade, AVC, morte, AVC isquêmica, AVC hemorrágica, embolia sistêmica, nenhum dos parâmetros, o ótimo foi inferior ao uso do anticoagulante. E em relação ao desfecho primário de segurança, em relação ao sangramento, os pacientes que colocaram o dispositivo tiveram uma taxa de risco de sangramento extremamente mais baixo do que os pacientes que tomam anticoagulante, por motivos óbvios. Um toma anticoagulante e o outro não toma anticoagulante. Então, do ponto de vista de desfecho primário de segurança, houve uma diferença muito grande, uma redução de risco relativo de 0,44%, muito, muito impactante.
E desfecho secundário, desfecho de segurança secundário, os pacientes com sangramento grave também não houve diferença. Então, o dispositivo, a colocação do dispositivo, ele é eficiente, ele é seguro e ele traz resultados tão bons quanto o dispositivo, o anticoagulante em relação à eficiência e com muito mais segurança pela diminuição de risco de sangramento. Pode passar o próximo. Tá? Então, mais uma vez, desfecho primário de eficiência. O dispositivo não é inferior de eficiência e de segurança não é superior em relação não é inferior em relação ao uso do anticoagulante. Pode passar o próximo. Subsequentemente foi feita uma análise agora recente em que falou, bom, é melhor fazer esse procedimento no mesmo momento ou separado, oclusor e apêndice, depois ablação primeiro, depois no outro momento oclusor. Pode passar o próximo, tá? E os resultados também, não importa, do jeito que você fizer, fazendo a ablação e colocando o oclusor de apêndice, os resultados são muito, muito, muito positivos. Eu entendo que o melhor momento para fazer isso é tratamento conjunto, mas poderia ser feito separado desde que fizesse primeiro a ablação para depois a colocação do apêndice atrial esquerdo. Gente, tem dois casos, esse é aquele caso que eu queria mostrar para vocês. Tá? O primeiro caso que nós começamos a discutir, lembrando que ele ficou internado de setembro, pode passar o próximo. Ele ficou 93 dias, eu encontrei a família no hospital, mais ou menos aqui por volta de uma sexta, no sábado, fiquei sabendo disso tudo que estava acontecendo, programamos a colocação, fiz a ablação e oclusão de apêndice, 2 dias depois ele foi para casa. Essa é a realidade daquilo que a gente observa nos pacientes. Mas tem custo, o dispositivo tem custo? Claro que tem. Vai ver o custo de um sangramento, vai ver o custo de um AVC, vai ver, isso a gente acaba não contando, né? Exato. Não, esquece. Pode passar a próxima, tá? Tá bem, né? Ele tá bem. Ele teve outros problemas depois, Não, ele foi operado 8 vezes aquela vez. E ele tem um aneurisma de aorta, também tem uma preocupação dele também, um aneurisma hepático, se não me engano, mas tá bem, nunca mais teve FA. E tá fazendo 10 anos. Pode passar. Pode passar. É a primeira geração. Foi sem nada. Esse é o procedimento dele, do primeiro paciente. Voltou. É aqui. Então, realizada a ablação isolamento das veias pulmonares, pode passar o próximo, por favor. Esse foi a colocação do dispositivo. Essa é a primeira versão do Watchman antigo. Você não era nascido ainda, não adianta falar com essa carinha, né? Mas já era bastante amigável. Pode passar o próximo, por favor. E aqui a tomografia dele, controle, a tomografia dele antes e depois do procedimento, mostrando de fato a exclusão da entrada de contraste no apêndice atrial esquerdo. Tá? 2 dias depois ele foi para casa, ficou assintomático, não precisou mais tomar anticoagulante, nem tinha como tomar, né? E não teve mais recidivo de fibrilação atrial. Ele está com segmento que vai fazer 10 anos agora, próximo ano. Tá? Mais um casinho para a gente acabar? Bom, esse é um paciente de 68 anos de idade, masculino. Ele é portador de uma doença coronariana crônica, já tinha feito uma angioplastia stent há 25 anos. Essa stent ocluiu logo no começo, primeiro mês, mas teve uma boa evolução e depois teve fibrilação atrial e foi começada a anticoagulação com rivaroxabana. Hipertenso, dislipêmico, história de prostatectomia radical há 10 anos, em uso de carvedilol, intrezo, jardian, spironolactona, rosuvastatina, xarelto, enfim. Pode passar o próximo. Tá? Fibrilação atrial, eletro de base, o vetrocardiograma, nenhuma alteração mais importante. Pode passar o próximo, por favor. Um ecocardiograma, um diâmetro diastólico um pouco aumentado, fração de ejeção 46%, um átrio com volume grande, 68 ml por metro quadrado, já um volume bastante importante. Tomografia de coronária mostrando a oclusão do stent da coronária direita, o Holter com fibrilação atrial, mas a cintilografia sem isquemia, uma hiperfusão persistente na porção infraseptal com a fração de ejeção 45%. Chassis Vasque desse paciente era bastante alto, era Chassis Vasque 5,
e um risco de sangramento por todas as características, risco 4, pode passar o próximo, por favor. O Resbled de 2, pode passar. E esse paciente, então, com Chades-Vasquez de 4 e Resbled de 2, o Resbled não contraindica a anticoagulação. Ele nos dá uma ideia do que nós vamos enfrentar, tá? Mas é um paciente que nós não podemos deixar de oferecer a ele o anticoagulante. Começou a tomar anticoagulante, teve uma hematura microscópica importante, tá? Essa era a bolsa lá da UTI, né? Quando ele internou, uma baita de hemorragia, um sangramento muito intenso, muito intenso. Claro, foi suspenso o anticoagulante desse paciente. O que nós vamos fazer com esse paciente depois disso? Chades-Vasquez 4, Resbled, quer dizer, Resbled esquece, ele já sangrou, então não faz conta de Resbled, né? O que fazer? Qual anticoagulante você vai dar? Não era causa reversível, não era causa reversível. Ele não tinha a avaliação urológica, não tinha nada que pudesse ser feito para poder anatomicamente ter uma correção. Pode passar, por favor? Então, esse paciente foi para a colocação de oclusor de apêndice. Esse é um outro dispositivo de um outro fabricante, peço desculpa, mas é a tecnologia mais importante do que a marca. Aqui a colocação, mesma coisa, esse é um amulet, é um dispositivo que tem um duplo fechamento que a gente usa para colocar no apêndice atrial esquerdo, né? Então a gente vai recuando, vai puxando e ele vai abrindo, ele abre, ele oclui, e depois disso então é feita a colocação do disco externo que vai selar, né? Esse é muito equivalente àquilo que você coloca no septo intra-atrial para fechamento de CIA. Pode passar o próximo, por favor? Evolução também muito boa, não teve mais sangramento, foi suspenso o uso do anticoagulante e não teve mais nenhum problema. E esse é o último caso que eu queria discutir com vocês. Esse rapaz é um rapaz de 55 anos, diabético, insulino dependente, uma insuficiência renal pré-dialítica, creatinina 4,5. Eu acho que eu já comentei esse caso com algum de vocês. A primeira vez que ele chegou no meu consultório, ele abriu a porta segurando o braço da esposa, ele foi entrando e meteu a cabeça na quina da porta, abriu, sangrou. Ah, doutor, desculpa, não vi a porta. Doutor, eu estou cego. Eu tenho diabetes, eu tenho fibrilação atrial, tomo anticoagulante e de tempos em tempos eu tenho cegueira. Eu tenho sangramento retiniano importante, retinopatia diabética. Pode passar, sem muito detalhe. Esses são os medicamentos que ele tomava, não vou citar, tá? Pode passar o próximo. Não preciso dizer para vocês o grau de complexidade desse paciente, pode passar o próximo. Aqui é o eletro dele em fibrilação atrial, próximo. Não quero muito detalhe, né? Pode passar. Esse aqui as hemorragias retinianas que ele tinha e ele trazia. Pode passar, próximo. Pode passar. Sem problema, né? Não, volta. Então, quais são as opções que nós tínhamos nesse paciente? O problema, não dá para tomar um anticoagulante, varfarina, ele tinha labilidade muito grande e teve sangramento, mesmo com INR de 1,7, né? A esclopidogrel já tentaram dar, não deveriam tomar, mas sangrou também. Enfim, então não tinha o que fazer com esse paciente, do ponto de vista de medicações. O que vamos fazer? Controle de frequência, controle de anticoagulação, e vamos entrar já no que nós entendemos como sendo a oclusão percutânea, que era a única opção viável para esse paciente. Pode passar o próximo, por favor. Mas veja, aqui a gente entra com pigtail no apêndice atrial esquerdo, posiciona o dispositivo, solta o dispositivo e o dispositivo é colocado com eco transesofágico, medindo o fluxo, vendo se está bem ocluído. Pode fechar. E aqui é o ecocardiograma transesofágico mostrando como ela, e aqui a oclusão do apêndice atrial. A discussão hoje, a ideia aqui é fundamentalmente, nós não podemos mais ter o direito de não levar para o paciente a implicação fundamental da necessidade da anticoagulação. O tratamento padrão para a prevenção de AVC dos pacientes é o anticoagulante, não tenha dúvida. E é insubstituível. Eu não acredito que nós estejamos já, neste momento, numa situação onde a gente possa, eu como opção terapêutica, eu quero colocar um dispositivo e não tomar anticoagulante. Os estudos estão mostrando que isso já é factível e em muito pouco tempo nós vamos estar falando isso. Dentro da regulação do plano de saúde hoje, nós só temos autorização de indicar a colocação do oclusor de apêndice quando o paciente
teve sangramento ou tem risco de sangramento. Tá? Existe uma outra condição que eu considero também importante, que é aquele paciente que continua fazendo episódios tromboembólicos, mesmo tomando o anticoagulante. Tem um paciente nosso que fez o quadro de isquemia transitória, isquemia definitiva, tomando anticoagulante, ela falou, doutor, está aqui a cartela, eu tomo, eu compro, a nota fiscal está aqui, eu não deixo de tomar, e mesmo assim tendo episódios sem nada em carótida, sem nada em arco aórtico, sem nada que justifique, não é infarto lacunar, e que se coloca o oclusor de apêndice como terapêutica a mais, que é acrescentando em relação ao uso de anticoagulante. Então, eu acredito hoje que o paciente com risco de sangramento, ou o sangramento é obrigatório nós pensarmos nisso, nós temos que falar isso com o paciente, os planos de saúde dão obrigatoriamente cobertura. Nos pacientes onde há uma falta de eficiência do anticoagulante, isso pode ser considerado, mas nós não temos legislação ainda no Brasil para essa situação. E eu acho que essa informação para o clínico é extremamente importante, porque são vocês que lidam com os pacientes no dia a dia. Não é o eletrologista, não é o hemodinamicista. São vocês que estão com os pacientes e sabem as dificuldades. Paciente que toma subdose, toma 10 mg de xarelto, toma 2,5 de liquid só uma vez ao dia, e está cheio, está cheio. Então nós temos que ter a responsabilidade sim de entender que existem hoje alternativas muito seguras, muito eficientes, mas cabe essa discussão e o papel nosso é gerar essa discussão para que nós possamos beneficiar os nossos pacientes. Tá? Está aberta a discussão, né? Queria mais uma vez agradecer a equipe da Medicina que dá o suporte, a equipe da Boston, todos, muito obrigado, uma honra. Mas como eu falei, acho que mais do que o produto, né? Eu acredito muito naquilo que nós hoje somos capazes de fazer e eu fico espantado quando depois a gente começou, Carlinha, a fazer a hemodinâmica em 1994 aqui, o grau de avanço que todas as áreas conseguiram, e a minha em especial, eu fico cada vez mais entusiasmado na possibilidade de fazer procedimentos mais eficientes, mais seguros, com menor tempo de internação, melhor recuperação, é muito satisfatório isso. A gente está aberto à discussão. Obrigado. O início, e para o André também, o início do implante de Amplatzer, na época da CIA, eu me assustei que houve relatos de caso que soltou durante o procedimento e fez embolia aórtica, né? Tem relatos aí de alguma coisa aí? Sim. Soltou alguma coisa lá dentro, pode ter complicação. Esses procedimentos de cabeçamento estrutural totalmente invasivos, eles têm um paradigma interessante, que esse 80% é 80% do quê? Ah, sim. 80% do trabalho você vai ter o paciente, fazer o transofágico, onde descer a limite mais, fazer as medidas adequadas, provisionar o tamanho da prótese, o tipo de prótese, ainda mais na frente do esquerdo, ele tem uma variabilidade na ponta absurda, diferente dos estentes coronários, que é muito difícil você ter que usar um estente diferente do outro dos não coronários. Você tem desde já aquela grade disponível do seu estado. Já no apêndice não, você tem apêndices que às vezes não tem como fazer nada, que é tanto a possibilidade de um raio desse apêndice, que apêndice que só o plasma vai poder usar, ser usado, então a apêndice, a maior parte deles é ótimo melhor, porque você tem próximo, esse plano, é mais fácil. Então, assim, esse planejamento é fundamental para evitar isso. Esse é o nome, planejamento. Os meninos da Boston, né, quando vão fazer um procedimento, eles estão conosco, assim, eles grudam no monitor do eco, grudam na hemodinâmica. Existem programas de reconstrução 3D, de tomografia, que são aplicados antes para saber tamanho, profundidade. É um trabalho de alfaiate. É um trabalho de alfaiate. O Optima, ele tem o quê? 5 tamanhos. São 5 tamanhos de dispositivo que são utilizados para cada situação. Então, você tem o diâmetro, o maior diâmetro, menor diâmetro, profundidade, o grau de compressão que vai ser utilizado,
Ao colocar um dispositivo como esse, existem uma série de etapas de checklist antes da liberação. A gente não libera enquanto o ecocardiografista não avaliar que a taxa de compressão do dispositivo está adequada, o posicionamento, que não tenha gapzinho e que seja passando sangue ainda. Então a gente leva mais tempo na checagem da segurança do que na colocação. Só quando eles falam, tá ok, quando o ecocardiografista fala, tá ok, só nesse momento que a gente libera. Então, existe risco de deslocamento? Existe. Mas a palavra que o André falou é a chave. Planejamento. Se você coloca um dispositivo mal dimensionado, por exemplo, o paciente vai entrar por um procedimento, você vai lá, mediu, prótese e tal. Não, só que esse paciente estava desidratado. Ele estava desidratado. A hora que o paciente se reidrata, aquela dimensão do apêndice não era aquela, é maior. Pronto, ficou faltando. Então, para que nós façamos isso, nós temos que confirmar o grau de hidratação do paciente. A primeira coisa é, qual é a pressão do ato esquerdo? Primeira coisa. Então, você tem que ter uma série de checklists para poder fazer com que esses resultados de eficiência, de 98% e segurança, sejam reprodutíveis, né? Pode haver complicação, tamponamento, pode, mas as taxas são pequenas. E no mundo real, que aqueles estudos, elas são muito pequenas, 0,5% de taxa de complicação. Mas não é zero. É 0,5%. Né? Agora, o deslocamento... no Brasil, não sei se nós tivemos algum, que eu não me lembro, mas assim, dá para imaginar que possa ser falha de planejamento. Só um comentário e uma pergunta. Comentário sem querer entregar a idade. A comparação que eu vi, né, entre essa ablação convencional, inicialmente junto com a eletroporação, pelo tempo de demora, para mim é comparável mais ou menos à época da tomografia computadorizada, né? Que os tomógrafos antigamente, por isso que eu sem querer entregar a idade, os exames eram muito demorados. Eles levavam um exame mais ou menos meia hora, porque era feito cada corte bem devagarzinho. Eu lembro que eu tive um paciente que foi fazer um diagnóstico de uma endocardite, de uma ruptura da aorta, né? Isso, um aneurisma de aorta, uma dissecção, levou mais ou menos meia hora para fazer, que era cada corte. Era um cortinho, devagarzinho, depois vinha outro e assim por diante. Por isso que tinham poucas máquinas, o exame era muito caro. Depois que passou a via técnica helicoidal, que o exame passou a ser rapidinho, aí houve uma explosão de aparelhos aí pela cidade e o custo do exame passou a ser muito mais barato. Então, a sensação, a comparação que eu faço realmente é mais ou menos essa. Você acha que isso, inclusive, com o tempo, isso se tornando factível, aumentaria, quer dizer, mais a facilidade de você fazer o exame e até contribuir para um barateamento do procedimento a longo prazo? E a segunda é sobre quais os pacientes que você não indica fazer ablação, quer dizer, quais são as contraindicações em relação tanto à parte do estado clínico quanto à parte, basicamente, anatômica do átrio mesmo. Se isso tem importância para você indicar ablação ou não. O mundo está assustado com a fibrilação atrial. Tá? Acho que nós estamos vivendo cada vez mais, os números mostram um número muito grande. E você vai ter que abordar muitos pacientes. O André é vítima da eletrologia. Quando a gente entra para fazer um procedimento, fica 4 horas na sala. A estrutura é vítima, o anestesista é vítima dessa estrutura. Porque o ponto a ponto ele é demorado. Um procedimento como esse você faz em meia hora. Ponha isso do ponto de vista sem necessidade de intubação. Não precisa sondar. Eu tive há 15 dias atrás nos Estados Unidos, eles não internam o paciente. Eles não internam, eles fazem o procedimento, fazem a oclusão, colocam na repouso, em 4 horas eles vão para casa. O custo disso para as operadoras de saúde é muito menor. O custo do aparelho hoje, do dispositivo, é equivalente aos outros. Mas o número de situações em que você deixa para trás e passa, por exemplo, não precisa fazer endoscopia no dia seguinte. Né? Então você consegue ter um dinamismo, é mais eficiente, mais barato e mais seguro.
Entendeu? É bom demais para ser verdade. Assim, eu fui nos Estados Unidos, os caras não usam mais outra tecnologia como primeira opção. A primeira opção é fazer rápido, roda, faz a máquina rodar. UTI, para que UTI? Ele não precisa de UTI. Foi feita uma punção, oclusão, tá? Hemostasia, dia seguinte vai embora para casa. Então, vocês já estão fazendo já essa tecnologia, quantos por cento? como é? Essa tecnologia nova, vocês já estão fazendo ela, já quantos por cento? A gente ainda tem feito relativamente pouco, porque o processo de autorização é moroso. A Anvisa, por exemplo, o rol da ANS, por exemplo, você está escrito lá, tratamento de fibrilação atrial, ablação por catéter de radiofrequência. Isso não é radiofrequência, você, então não pago. Pago o outro. Só que é mais caro. Então a semântica da coisa é complexa. Então hoje eu faço menos que 5% disso, mas o potencial é fazer 70%. A primeira abordagem, paciente com fibrilação atrial, que precisa fazer isolamento de veia pulmonar, não tem por que eu fazer um procedimento de 4 horas, sendo que eu posso fazer um de 30 minutos. Mais barato, mais eficiente e mais seguro. Não preciso passar termômetro esofágico para poder fazer monitorização de temperatura esofágica, porque ele não tem risco de lesão esofágica. Então, a pergunta é o contrário. Por que eu vou fazer a tecnologia que eu amo? A ablação de radiofrequência. Eu adoro fazer. Mas tem algo melhor, mais barato, mais seguro, mais eficiente? Não tem sentido. E mais rápido. Questão de tempo. E tempo. Daqui a pouco até o próprio SUS está autorizando, né? Não, bicho, o menino chega mais cedo em casa, fazer meu salame, minha linguiça. Edu, nesse gancho aqui da pergunta do Edson, com relação a esses pacientes graves, né? Ah, desculpa, eu não respondi. Eu só complementar, assim, qual é o seu limite em termos de volume atrial para você intervir? Porque o número de intervenções, evidentemente, vai aumentar muito. A gente vai indicar mais quando a gente tinha um certo conforto de você não indicar exatamente pela situação de gravidade do paciente e da própria intervenção. Não há intervenção que seja universal. Fibrilação atrial não é carimbo de ablação. Não é e nunca vai ser, se Deus quiser. Então essa seleção ela é extremamente importante. Antes de saber quando não indicar, eu entendo como a severidade dos sintomas daqueles S. Quanto a fibrilação atrial está impactando na vida daquela pessoa? Quanto está piorando a qualidade de vida? Quanto está tirando saúde do paciente? Nada. Fibrilação atrial de resposta ventricular controlada. O paciente tem SFA faz 10 anos, nunca teve problema nenhum com isso. Não tem sintoma, enfim, não tá. Para que eu vou fazer ablação? Para quê? Agora, não, o paciente 68 de diastólico, certo? Em que tem muito sintoma refratário, limitante, esse eu vou tentar fazer. Então, o tamanho do átrio, e não se... O que a gente, quando faz mapeamento eletroanatômico, a gente avalia não só a forma de âmbito, você vê a qualidade do músculo. Existe uma escala de cores aqui, que quanto maior a voltagem, melhor é o tecido. Então, não é raro você pegar um átrio muito grande, em que você tem uma voltagem preservada, e esse paciente remodela. Ele tem um remodelamento reverso. Porque o átrio está 400. Imagina isso, 2 anos assim. Ele aumenta. E quando você consegue trazer a contratilidade habitual, você consegue diminuir o volume muito. Então, mais do que o volume, é a repercussão clínica. Existem alguns estudos que tentaram colocar na ressonância um papel divisor de água para essa resposta. Fazer a ressonância para avaliar realce tardio dos átrios. Tá? Mas, assim, os softwares para isso são complexos, não é todo mundo que tem. Então, você não consegue, hoje em dia... o Nassif tem um trabalho sobre isso, sobre realce tardio do músculo atrial, né? Mas seria um exame fantástico se fosse reprodutível para dizer, esse paciente tem muita fibrose e não vale a pena. Esse paciente está grande, mas tem pouca fibrose, esse vale a pena. Mas é muito mais, eu acredito, que a repercussão clínica e a importância e o impacto clínico da fibrilação sobre o paciente. A contraindicação, ela é relativa, eu entendo. Do AVC, remodelamento atrial é reversível? Muitas vezes é reversível. Muitas vezes é reversível. Agora, existem pacientes, o paciente reumático,
Reumático com prótese valvar, você pega os átrios, todos esculhambados, fibrose para tudo quanto é lado, né? Insuficiência cardíaca também. A insuficiência cardíaca também, mas lembra que a insuficiência cardíaca são aqueles pacientes que mais se beneficiam da ablação. Então eu acho que o paciente que tem insuficiência cardíaca e fibrilação atrial tem que ser tentado. Tem que ser tentado, porque o débito cardíaco dos pacientes melhora muito. Só vamos lembrar, o átrio é 30% em média do débito cardíaco. O cara, débito ruim, se você consegue isso, é a diferença. Isso aí você fala mais em CFEP ou CFEP? E nas duas. O ICFEP, ele tem uma característica de alguns pacientes, especialmente que são os obesos, o caso com distúrbio metabólico, síndrome metabólica, e muitos deles têm aquilo que hoje a gente chama de cardiomiopatia fibrótica atrial, que é um caos, é um átrio, às vezes é átrio pequeno, 40, 41, 42, você está todo animado para fazer ablação, você vai entrar, fibrose para tudo quanto é lado, né? Então, o tamanho, ele engana, às vezes, para mais e para menos, no sentido de a gente achar que está frente a uma situação. Fibrose, a voltagem é fundamental para a gente alergologista, né?